Nós, nesse momento, estamos fazendo o estudo do livro Os Segredos da Mente Milionária, que é um livro do T. Harv Eker, que fala sobre transformação de mentalidade, mas também fala sobre as ações práticas para você transformar a sua vida financeira. Então, fica comigo até o final desse vídeo, porque tem muita coisa importante que vai te ajudar. Se você tem um livro, pega na página 124, mas se você não tem, não faz mal, assiste o episódio de hoje. Eu não acredito em acaso. Se você está aqui, tem algum motivo, tem alguma coisa importante no vídeo de hoje para você. E assim que você acabar de assistir o vídeo de hoje, eu tenho uma playlist que se chama Os Segredos da Mente Milionária, que tem todos os vídeos dessa série incrível para você transformar sua vida financeira. Combinado? E aí, na página 124, o T. Harv Eker vai dizer o seguinte: ofereço a você o mesmo conselho que eu dou aos meus filhos. Compre imóveis. Embora seja melhor adquirir aqueles que produzam fluxo de caixa, na minha opinião, qualquer imóvel é melhor do que nenhum. Claro, esses bens têm altos e baixos, mas no fim, seja daqui a 10, 20 ou 30 anos, pode apostar que eles estarão valendo muito mais do que hoje. E isso é tudo do que você precisa. É tudo do que você precisa para ficar rico. Vou te dar minha opinião já já sobre isso. Aí ele vai dizer: adquira agora o imóvel que está ao alcance do seu bolso. Se precisar de capital, associe-se a pessoas em quem confia e que conheça bem. A única hipótese de você ter problemas com esses bens é exagerar na dose e ter que vendê-los na baixa. Mas se seguir o meu conselho anterior e administrar corretamente o seu dinheiro, a probabilidade disso acontecer é muito pequena. Como diz o ditado, não espere para comprar imóveis. Compre imóveis e espere. Eu vou dizer o que eu penso sobre isso. Eu não acho que você precisa necessariamente comprar imóveis para você ficar rica. Eu não acho que todo mundo vai comprar o imóvel vai sempre se valorizar em todas as situações. Óbvio que não. Então, comprar imóvel exige uma investigação muito maior. Então, eu estou comprando esse imóvel por que motivo? E esse imóvel, ele vai se valorizar ao longo do tempo, então eu preciso estudar aquilo que eu estou fazendo. Não é simplesmente compre qualquer imóvel, aquele imóvel vai se valorizar. Não, tem um monte de gente largando casa aqui, porque muitas vezes aquele imóvel não foi valorizado, não conseguiu alugar, não foi numa localização boa, não está sendo rentável para a pessoa, e muita gente perde imóveis. Tanto que tem gente que trabalha com isso, né? Adquirindo imóveis que vão para leilão, porque a pessoa não conseguiu pagar aquele imóvel, não valeu a pena. Então, investir em imóveis é algo que você precisa estudar primeiro, antes de fazer, estudar aquela região, estudar o local. Se for aqui nos Estados Unidos, por exemplo, você precisa estudar as escolas que estão ao redor daquele imóvel. Quando você compra um imóvel aqui nos Estados Unidos, as escolas que estão correspondentes àquele imóvel fazem com que o imóvel seja muito mais caro ou muito mais barato, por exemplo. Às vezes você mora numa casa que pega uma escola nota 8, 9, 10, e aí o imóvel valoriza bastante. Na frente da sua casa já é uma outra rua que tem uma casa até maior, gigante, só que a casa custa muito mais barato. Você fala, poxa, que oportunidade maravilhosa, essa casa aqui grandona, muito mais barato. Só que quando você vai ver, a nota da escola é uma outra nota. Não é uma escola muito boa, então as pessoas não têm muito interesse. Então você tem que avaliar uma série de fatores para ver se aquele imóvel vai valorizar. Para nós aqui, valeu muito a pena comprar o imóvel que a gente comprou. A gente comprou numa época que é uma época muito boa, em que os juros do financiamento estavam valendo muito a pena, então estavam mais baixos, então valeu a pena. A gente saiu de um aluguel para vir para nossa casa própria, então por conta disso foi muito bom, porque a gente não está pagando com aluguel, não está pagando o aluguel, e o que a gente paga das prestações é mais ou menos o valor do nosso aluguel anterior. Então, para nós só valeu a pena. E o imóvel que a gente adquiriu, ele já subiu mais de 35% aqui. Então, aqui no Vale do Silício, por exemplo, é um lugar que é muito difícil você comprar imóveis, porque é um dos lugares mais caros do mundo para você adquirir um imóvel. Porém, vale muito a pena porque não tem muita oportunidade. Todo mundo vem para cá, para o Vale do Silício, para trabalhar, e falta imóveis para comprar. Tanto que eu até já dividi com vocês, quando você vai comprar um imóvel aqui, o imóvel entra, a casa entra para venda, você tem assim 3, 4 dias só para decidir, você manda a sua oferta, todo mundo manda uma oferta a mais, tipo 200, 300 mil a mais, ou mais. Tem lugares aqui no Vale do Silício que você tem que dar 1 milhão a mais. Você tem que dar um tanto a mais, e aí você pode dar sorte ou não de você conseguir aquela casa. Então é muito difícil comprar imóvel aqui, a concorrência é muito alta, toda casa tem muita gente visitando nesses 3, 4 dias, muita gente visitando, muita oferta, é coisa de 20, 30 ofertas. É quase que você ganhar na loteria, você conseguir já comprar a sua casa. E para além disso, a maioria das casas aqui no Vale do Silício acabam valorizando muito. Então para nós valeu muito a pena esse investimento.
Para além disso, tem um outro tipo de investimento muito interessante que eu aprendi há pouco tempo e que eu não conhecia, mas eu vou dividir com vocês mais ao longo do processo, porque a gente vai seguindo aqui o livro, mas fique comigo até o final que eu vou dividir com vocês uma ideia muito interessante, principalmente se você não tem o dinheiro todo para adquirir um imóvel, mas você quer se tornar um investidor. Eu vou contar um pouco mais sobre isso, tá? Mas vamos lá. Então ele vai dizer o seguinte, não, ele acredita que imóvel sempre vale a pena, na minha opinião, nem sempre vale a pena, depende do quanto você tem para dar de entrada naquele imóvel, do quanto outros investimentos que você pode fazer vão ser maiores ou menores do que aquele investimento que você está fazendo no imóvel. Por exemplo, para a gente está valendo muito a pena, mas vamos imaginar que você compre num lugar que o imóvel não valoriza tanto assim anualmente. Então, de repente, vale a pena você alugar e você pegar aquele dinheiro e investir em algo que possa crescer muito mais rápido. Por exemplo, bitcoins, na minha opinião, que é uma coisa que cresceu muito rápido nos últimos tempos. Eu comecei a investir em Bitcoin tem pouco tempo também, mas me surpreendeu o quão rápido as coisas foram avançando. Então, tem outras fontes de investimento e de renda passiva que você pode fazer que podem gerar mais dinheiro do que você está investindo no imóvel. Então, cada caso é um caso, tem que analisar muito detalhadamente. Não acho que vale só compra imóvel de qualquer forma. Às vezes você pode precisar vender por algum motivo e você vai ter que liquidar aquele imóvel que você às vezes não consegue, não vende rápido, é num lugar que não é fácil de vender, enfim, são várias coisas a serem analisadas. Mas eu acredito que é bom você ter imóveis, te traz um valor ali de renda passiva, que para nós, né, a gente, além de ter essa casa, a gente tem outros imóveis no Brasil que estão alugados, a gente tem agora esse investimento aqui que eu vou contar para vocês, e é uma renda passiva que está entrando para nós. Então, de certa forma, é muito bom você criar novas fontes de renda passiva. Então, a gente tem fontes diferentes. Então, eu invisto um pouco em criptomoeda, eu invisto um pouco em real estate aqui, que são imóveis. Então, eu invisto um pouco no Brasil. Então, não colocar todos os seus ovos num lugar só, mas ir diversificando aquilo ali que você tem. E aí ele vai dizer, como já dei um exemplo envolvendo os meus sogros, é justo que cite agora um exemplo da vida dos meus pais. Ele vai contar sobre os pais deles. Vamos ver o que ele vai falar. Meu pai dava um duro danado e a minha mãe, como não tinha uma saúde muito boa, ficava em casa comigo e com meus irmãos. Muito cedo, meu pai percebeu que todos os construtores para quem trabalhava construíam em terrenos que haviam comprado muitos anos antes. Observou ainda que todos eles ficaram extremamente ricos. Então, os meus pais, que também poupavam centavos, juntaram o suficiente para adquirir um terreno de 12 mil metros quadrados a cerca de 32 quilômetros da cidade onde morava. Custou-lhes 60 mil dólares. 10 anos depois, o empreendedor decidiu construir um shopping horizontal na propriedade. Os meus pais a venderam por 600 mil dólares. Gente, mas aí ele pisou numa mina, não é algo normal. Mas pode acontecer? Óbvio que pode. Descontado o custo inicial, essa operação lhes deu um rendimento médio anual de 54 mil dólares. Hoje eles estão aposentados e vivem confortavelmente, mas eu aposto que sem a compra e venda dessa propriedade estariam até hoje na corda bamba. Felizmente, o meu pai percebeu o poder do investimento e principalmente o valor do investimento em imóveis. Os meus pais também são pessoas que investem em imóveis, então tanto minha mãe quanto meu pai têm apartamentos para alugar de Airbnb. Meu pai tem flat, meu pai tem casa na Chapada Diamantina, tem apartamento. Então, eles são pessoas que também gostam desse tipo de investimento, que é investir em imóveis e alugar para Airbnb. Então, aluga para carnaval, lá em Salvador. Então, são pontos que são muito turísticos e que dá muita gente sempre, né? Enquanto as pessoas de mentalidade pobre veem cada real como um dinheiro a ser trocado por algo que querem imediatamente, os ricos consideram cada real que possui uma semente a ser plantada para render outros 100, que podem ser replantados para render outros 1.000 e assim por diante. Pense nisso. Todo real que você gasta hoje pode lhe custar 100 dólares no futuro. Eu, pessoalmente, considero cada uma das minhas... 100 dólares no futuro é ótimo, 100 reais no futuro. Eu, pessoalmente, considero... Esse livro é antigo, tá, gente? Por isso que estão esses valores. Eu, pessoalmente, considero cada uma das minhas notas de dinheiro um soldado cuja missão é conquistar a liberdade. Desnecessário dizer que tomo o maior cuidado com meus soldados da liberdade. Não me desfaço deles de modo fácil nem rápido. E aí eu vou mais uma vez discordar do que ele está falando aqui. Ele está dizendo que cada um desse real, cada um desse dinheiro tem que ser
tem uma missão, que precisa conquistar a liberdade, que tem muito cuidado, não se desfaz de maneira fácil. Eu já discordo disso. Eu acho que o dinheiro ele precisa de movimento, já falei várias vezes isso aqui. O dinheiro precisa passar para outras mãos para poder trazer benefícios para as pessoas, para o dinheiro gerar valor para elas e gerar valor para você. Se você fica com o dinheiro só segurando, só com o dinheiro parado, não está gerando valor para ninguém. Eu acho que o imóvel traz essa possibilidade. Então, se eu tenho um imóvel e eu resolvo alugar esse imóvel, eu estou dando uma moradia para uma outra pessoa, e aí aquela outra pessoa está me pagando e aquele dinheiro está indo para mais outro investimento. Então, o dinheiro precisa desse movimento. E se a gente fica naquela energia de segurar o dinheiro, porque aquele dinheiro precisa ir somente para a liberdade, que é, né, você guardar para o futuro, para você ter uma vida mais tranquila, eu acho que você acaba não desfrutando de experiências incríveis ao longo da vida. Então, eu acho que dá para sim ter as duas coisas. Eu acho que você tem que entender um pouco de administração do dinheiro, como é que você administra, onde é que você investe, e fazer esse balanço entre você usufruir do dinheiro para ele te trazer memórias incríveis, momentos de conforto, lazer, diversão, e você se colocar numa nova frequência de realidade, que é você se colocar em frequências para você também se sentir abundante, porque se você não se coloca nessas frequências onde você também está numa frequência de realidade diferente, onde tem pessoas também abundantes, você também não acessa novos conhecimentos, novas formas de fazer as coisas, você não consegue mudar de patamar. E aí você fica, normalmente são aquelas pessoas que ficam estáveis naquele mesmo patamar a vida toda, morando no mesmo tipo de apartamento, trabalhando no mesmo tipo de emprego. Então, se você quer crescer financeiramente, você também precisa se desafiar. Se desafiar como? Se colocando também em patamares diferentes, indo para restaurantes mais chiques, e não digo restaurante, qualquer coisa que faça com que você se sinta mais abundante. Eu vou comprar um business class, eu vou frequentar um clube legal, eu vou, enfim, investir em coisas também que coloquem você em situações onde você esteja cercado de pessoas que são mais abundantes financeiramente, para que você comece a se sentir merecedora, merecedor e digno de vivenciar essa realidade, porque isso vai também abrir portas para você. Quando você se coloca naquele lugar e você recebe toda aquela informação, o seu corpo tem memória. Memória não está só no nosso cérebro, está em todas as nossas células. Então, quando você memoriza aquilo ali e você absorve aquilo ali e aquilo ali se torna comum para você, se torna natural, você começa a avançar para um novo patamar de realidade, que faz com que você encontre novos caminhos para manter você continuamente nesse novo patamar de realidade. Quando o ser humano sobe para um novo patamar, dificilmente ele quer cair daquele patamar. Então, ele quer se manter ali. E para se manter ali, talvez ele precise abrir novas frentes, abrir novas fontes de renda, fazer coisas diferentes, aprender mais sobre investimento e renda passiva, criar outras formas de trabalho, não sei. Mas toda vez que se você quer enriquecer, toda vez que você se coloca num novo patamar, numa nova frequência de pessoas muito mais ricas, você vai abrindo frequências para você vivenciar uma realidade muito melhor. E isso vai ajudando você a crescer cada vez mais. Tá? Então, eu acho que a gente tem que ter cuidado com isso. Eu acho que o dinheiro é sim, para a gente investir na nossa liberdade, mas também investir em desfrutar de experiências incríveis, nem 8 nem 80. Eu acho que precisa de equilíbrio, mas precisa sempre de movimento. E aí, uma coisa eu concordo com ele, que muitas pessoas de mentalidade pobre não veem um plano possível de crescimento, de investimento, então às vezes tem uma visão muito limitada da vida mesmo e não consegue enxergar que às vezes com pouco dinheiro você consegue começar a investir, com pouco dinheiro você consegue se juntar com outras pessoas e pensar em fazer um investimento em imóvel, e é o que eu vou falar daqui a pouco com vocês sobre isso. Com pouco dinheiro você consegue investir em criptomoeda, acha que é uma coisa de rico, e por achar que é uma coisa de rico, porque nunca teve contato com esses assuntos, nunca aprendeu sobre isso, eu também nunca aprendi, nunca teve educação financeira, acaba nunca nem se permitindo vislumbrar comprar um imóvel, ou nunca se permitindo vislumbrar ter renda passiva, porque parece coisa de rico, papo de rico. Só que quando a gente começa a abrir os olhos para isso, a gente começa a entender que com a realidade que eu tenho hoje, eu consigo investir, nem que seja R$10, a coisa muda de figura, porque eu começo a me colocar nesse novo lugar e a me sentir uma investidora. No momento que eu me sinto uma investidora, eu começo a pensar como investidora, eu começo a estudar conteúdos de investimento, eu começo a me interessar por isso, e a vida vai me colocar caminhos para materializar mais dinheiro, porque eu me coloquei em movimento. Então isso é interessante também, utilize o seu dinheiro para experimentar, fazer novas formas de ganhar mais dinheiro, não só pensar numa coisa muito momentânea.
que ele fala aqui, né? Muitas pessoas pobres não vislumbram isso, então pensam que o dinheiro tem que ser trocado por algo imediato. Então eu vou aqui, vou gastar logo com essa festa, vou gastar logo com essa roupa, acaba gastando com tudo, porque não imagina que pode ter novas formas de ganhar mais dinheiro e ficar muito mais rico. Não se consegue nem se ver a sua autoimagem de uma pessoa pobre. Não consegue se ver como uma pessoa rica. Então quando você muda isso, você muda tudo, você muda o jogo. Mudar a sua mentalidade muda o jogo, te leva para novos caminhos para materializar uma realidade completamente diferente. Então ele vai dizer, princípios de riqueza. Os ricos consideram cada real que possuem uma semente a ser plantada para render outros 100, que pode ser replantados, para render outros 1.000 e assim por diante. Então, para iniciar o seu processo, comece a pensar como uma pessoa rica. Comece a pensar, caramba, será que mesmo não tendo tanta condição assim, eu consigo imaginar uma realidade nova para mim? Será que eu consigo imaginar ter um imóvel? Será que eu consigo imaginar ter fontes de renda passiva? Será que eu consigo imaginar ter um pouquinho de um Bitcoin? Eu não sei se você sabe, mas você não precisa comprar um Bitcoin inteiro. Um Bitcoin inteiro agora custa mais de 100 mil. Então, depois dessa mudança de governo, o Bitcoin subiu para as alturas. Então, você não precisa ter 100 mil para você comprar um Bitcoin. Se você tiver 10 dólares, você pode comprar um Bitcoin? Pode! Um Bitcoin não, você pode comprar um pedaço, uma fraçãozinha do Bitcoin. Então você vai lá e vai comprar uma fração do Bitcoin. Aí, poxa, eu comprei a fração do Bitcoin, então eu tenho criptomoeda. Concorda comigo? E se eu tenho criptomoeda, eu preciso entender, porque eu não vou jogar meu dinheiro no lixo. Eu quero entender o que está acontecendo ali. Como é que o Bitcoin sobe, quando é que desce, quando é que tem um halving, quando é que não tem. Vou estudar como foi no passado. O nosso passado serve para isso. O passado da criptomoeda também. Todos os passados servem para a gente analisar e a gente tomar decisões futuras. O nosso passado serve para a gente analisar e pensar, poxa, isso aqui aconteceu, isso foi bom, isso não foi bom, isso aqui tem um padrão que veio se repetindo na minha vida, eu continuo repetindo dívidas na minha vida por conta disso, o passado serve para a gente analisar. E aí eu vou analisar o Bitcoin também, vou analisar o que aconteceu ao longo do tempo, por que ele cresceu, quando é que ele sobe, quando é que ele desce, quando que é bom comprar, quando que é bom vender. Então eu vou entender daquilo tudo porque eu coloquei um pouquinho de dinheiro ali, eu quero que aquele dinheiro cresça. Então, ao fazer esse movimento, já tirou você do senso comum da galera que não consegue vislumbrar mudar de vida. Você já está pensando fora da caixa, já está pensando, caramba, então eu posso me tornar investidora com pouco dinheiro. E aí eu já começo a entender um pouco mais, aí eu já quero investir em outra moeda, eu vou investir em Solana, eu vou investir em Ethereum, eu vou investir em outra coisa. Enfim, eu vou começar a me colocar em uma nova experiência, vou me colocar em uma nova frequência de realidade que até então eu não conhecia, mas que eu posso conhecer. Que nunca foi me apresentada, porque parecia coisa de rico, mas que eu posso começar a fazer. Eu só preciso entender disso. Então eu vou atrás, eu vou estudar, eu vou me dedicar para viver essa nova realidade. O segredo é instruir-se. Exatamente o que eu acabei de falar. Aprenda sobre o mundo dos investimentos. Familiarize-se com os vários tipos de investimentos e instrumentos financeiros, como imóveis, hipotecas, ações, fundos, letras de câmbio, moeda estrangeira, tudo que esteja ao seu alcance. Escolha uma área para se especializar. Comece a investir nesse campo e depois diversifique. Aquilo que eu já falei. Em suma, as pessoas que pensam pequeno dão duro, gastam todo o seu dinheiro e precisam trabalhar muito para sempre, porque estão sempre contando com salário. Então eu ganho salário, desfruto, ganho salário, desfruto, ganho salário, desfruto. Então também não estão criando novas rendas para que em algum momento, se você quiser trabalhar menos, como no meu caso, eu quero trabalhar menos nesse momento. Então isso foi possível principalmente por conta das fontes de investimento e das nossas fontes de renda. Então, das fontes de renda passiva. Então as pessoas que pensam pequeno dão duro, gastam todo o seu dinheiro e precisam trabalhar muito para sempre. Quem é rico trabalha duro, poupa, investe o dinheiro para nunca mais ter que trabalhar. Eu vou tirar esse negócio de trabalhar duro, porque isso aí eu não acredito que tem que trabalhar duro. Eu acho que tem que trabalhar de maneira efetiva, de maneira precisa, de maneira inteligente. Tem muita gente inteligentíssima fazendo coisas incríveis no mundo e não dando duro. E tem muita gente dando duro e ganhando nada, ganhando uma merreca. E tem gente trabalhando 2 horas por dia, como eu já citei aqui, o criador do RV Share, ele trabalha 2 horas por dia e é bilionário. E ele não era bilionário, ele criou e teve uma ideia que gerou muito valor para o mundo e que continuou gerando muito valor para o mundo. Então, trabalha de maneira efetiva, inteligente e precisa. É diferente. E aí ele trouxe uma declaração que é a declaração que nós vamos fazer juntos hoje. Vou colocar aqui na tela. Ó. O meu dinheiro trabalha para mim e se multiplica. Como
Comece a aceitar internamente essa ideia, repetindo essa afirmação. O meu dinheiro trabalha para mim e se multiplica. Eu tenho uma mente milionária. Repita comigo. O meu dinheiro trabalha para mim e ele se multiplica. Eu tenho uma mente milionária. E aí, antes de eu falar das ações da mente milionária, que são 3 ações, eu vou dividir com vocês o que eu falei que ia dividir, que era sobre investimento em imóveis, quando você não tem todo o dinheiro para comprar aquele imóvel. Como vocês sabem, agora eu faço parte de um grupo de investimento eu faço mentoria. Eu não dou mentoria, né? Eu recebo mentoria nessa área de investimentos. Então, inclui cursos, inclui viagens com as pessoas que estão no grupo de investimento, e mastermind, encontros ao vivo, um monte de coisa aqui nos Estados Unidos. E então, dentro desse grupo de mastermind, a gente conhece grupos que estão fazendo investimentos em conjunto, que é muito interessante. Eles chamam de financial friends. Como é esse financial friends, Mel? São amigos financeiros. Então, esses amigos financeiros funcionam da seguinte forma: existe, por exemplo, um grupo, que é um desses que eu faço parte, dentro do grupo de investimento tem vários outros grupos. E um desses grupos investe em imóveis. Tem grupos de tudo. Esse grupo que investe em imóveis comprou em Kentucky um terreno gigantesco, construiu um complexo de vários apartamentos. Por quê? Porque lá no Kentucky eles estão abrindo várias várias empresas de carro elétrico. Então está sendo o maior polo de construção de carro elétrico dos Estados Unidos. Então valorizou muito lá e muitos trabalhadores estão chegando para ocupar e não estavam tendo lugar para morar. Então eles construíram esse complexo perto do lugar onde os trabalhadores vão morar. E quando eles construíram, já foi ocupado todo o complexo. Quando a gente decidiu investir, já tinha muita gente na lista de espera para ocupar esse complexo e morar. Então, lá no Mastermind, eles ofereceram para cada pessoa do Mastermind que quisesse fazer parte desse investimento, dar um pouco de dinheiro, quanto quer. Não é quanto quer, né? Tem uma base, obviamente, senão qualquer pessoa vai dar qualquer coisa, mas tem uma base que você pode dar, e dentro dessa base, você pode ir dando a mais ou aquela base dali. E ali, cada pessoa vai receber o proporcional àquele valor que foi investido. E o interessante é que todos os apartamentos estão alugados, então esse aluguel é dividido por todas as pessoas que fazem parte desse investimento. Eu e Lucas somos um casal que faz parte desse investimento. E aí, o que acontece é que, olha que massa, se alguns apartamentos desalugarem por algum motivo, sei lá, 3, 4, 5 apartamentos, quando diluir por tudo aquilo, que são 200 e tantos apartamentos, quando dilui para todo mundo, isso não altera muito o que você vai receber por conta daquele aluguel. E além disso, é muito interessante porque não é um imóvel que é seu, aquele complexo fica dentro de uma trust. E por conta de todas as leis, o dinheiro que vem desse investimento são tax-free, você não paga taxa. Então, dentro desse grupo de investimento, eu estou aprendendo a investir em coisas que são tax-free, em contas que são tax-free, que chama aqui Roth Account, no CIS Account e HSA, e diversas contas. E aí eu não vou entrar muito a fundo nisso, mas é muito interessante você ver como os ricos vivem, porque eles investem em coisas que eles não pagam taxa, que volta tax-free. E agora eu estou entendendo como é que funciona esse universo, porque eu não fazia ideia que isso nem existia, minha gente. Mas eu estou dividindo com vocês para que vocês fiquem atentos e atentas e que vocês também busquem aí, se você está no Brasil, entender como é que funciona esse processo de você investir em coisas também que são tax-free. Eu não vou explicar aqui detalhadamente o processo de por que esse é tax-free, mas existe todo um processo de depreciação, enfim, é tudo legalizado, não é nada ilegal, muito pelo contrário. Então isso é muito interessante, porque às vezes você não tem aquele valor todo para investir num determinado imóvel, mas você pode ter financial friends, seus próprios amigos, por exemplo. Você pode se juntar com um grupo de amigos, cada um dá um pouco e vocês compram um terreno, constroem uma casa e alugam aquela casa. Ou compram um apartamento onde cada um vai receber um pouquinho daquele aluguel. E se tiver desalugado, vocês não perdem tudo de vez. Então, olha que interessante se a gente começa a pensar que o dinheiro pode mover de mãos diferentes, pode mexer com outros grupos, pode existir colaboração para que todo mundo saia ganhando, todo mundo enriqueça junto. Então, é muito massa. Então, eu tenho aprendido muita coisa interessante, eu gosto muito desse conceito da gente se unir e conseguir fazer investimentos e todo mundo sair ganhando. Então é isso, eu falei que ia falar quais são as ações para a gente fazer nesse movimento agora, que são 3 ações da mente milionária.
Primeira ação que eu vou indicar para você é instrua-se. Assista seminários sobre investimento. Leia pelo menos um livro sobre esse assunto por mês. Se você estiver acompanhando o meu estudo do livro, a gente está quase acabando. Depois desse, a gente vai fazer outro estudo do livro e eu pretendo fazer algum outro livro que esteja dentro do assunto de dinheiro, que é um assunto que eu gosto muito também. E eu não quero fazer só um livro, não. Dessa vez eu quero fazer outros livros. Então, podem dar indicações de livro aqui no box de informações. Não precisa ser só indicações de livros relacionados a dinheiro, mas eu gosto muito de mentalidade e dinheiro, mas pode ser outros assuntos também de transformação de mentalidade, transformação de autoimagem, de hábitos, de saúde mental. Coloque aqui embaixo o que vocês gostariam de ouvir, ver e assistir aqui para a gente fazer um estudo do livro comentado. Então ele vai dizer, então instrua-se, além de revistas e jornais do setor financeiro. Aí ele está dizendo aqui quais são as revistas, mas tudo antigo. Não estou lhe dizendo para seguir todos os conselhos dados por essas publicações, mas que se familiarize com as opções financeiras que encontrará. Escolha uma área para se especializar e comece a investir nela. Tudo aquilo que você coloca sua energia e seu foco, aquilo se expande. Então, quando você começa a ler, a se instruir, a buscar, portas começam a se abrir também. Segundo, mude o foco do rendimento ativo para passivo. Entenda que você não precisa só viver de rendimento ativo. Acho que rendimento ativo é bom. Eu acho que a gente veio ao mundo para criar coisas, para fazer diferença na vida das pessoas e, claro, trocar isso pelo dinheiro, e esse dinheiro a gente vai utilizar para nós, para nossa família, para doações, para aquilo que a gente quer, e aí o dinheiro vai para a mão de outra pessoa, a gente vai investir no outro também. Então, eu acho que ter rendimento ativo é interessante. Eu acho que a gente não está aqui só a passeio para ficar só rendimento passivo, vivendo de passeando. Eu acho muito, muito massa a gente poder desfrutar de bons momentos, viver de férias todo dia, como eu sempre conto aqui, mas eu acho muito massa também a gente fazer diferença na vida das pessoas de alguma forma. Então, ter renda passiva é legal porque você pode fazer aquilo que você ama, dividir aquilo que você ama, ter aquela tranquilidade, não precisar depender da criação de dinheiro, mas que você continue criando e dividindo com o mundo, que eu acho que cada um de nós veio ao mundo para fazer a diferença na vida das pessoas. E aí ele vai dizer, mas tenha também rendas passivas, relacione pelo menos 3 estratégias com as quais você pode obter rendimento sem trabalhar, seja no campo dos negócios ou na área de investimentos. Comece pesquisando, depois entre em ação com essas estratégias. Então aproveite e faça esse exercício. Se você não tem nenhuma fonte de renda passiva hoje, comece a pensar que fontes de renda passiva eu posso ter. Se eu não tenho nenhuma, qual que eu posso ter? Se eu já tenho, que outras eu posso ter para diversificar? Será que eu posso investir nas empresas? Eu posso investir em empresas aqui dos Estados Unidos? Claro que você pode. Você pode comprar um pedacinho de qualquer empresa que está aberta ao público para você comprar. Eu posso comprar empresas que geram dividendos para mim, ações de empresas que geram dividendos. Eu posso comprar. Eu falei que pode comprar empresas, ações da empresa, tá, gente? Óbvio. Eu posso comprar. Investir em empresas que geram dividendos para mim, mesmo que seja pouco no começo, para depois ir aumentando, eu posso investir em criptomoeda, eu posso investir em imóveis, o que eu posso entender que eu posso fazer de investimento que possa me trazer uma renda passiva? Pesquise um pouco sobre isso, coloca formas de investimento. Terceiro, não espere para adquirir imóveis, compre-os e espere. E é aquilo que eu falei, eu acho que é interessante comprar imóvel, eu acho super interessante. Tanto que eu comprei a minha casa aqui nos Estados Unidos, estou super satisfeita e continuo investindo em outros imóveis. Nunca vendi nenhum imóvel, só comprei. Mas eu acho que tem que ser feito com muito cuidado para que realmente seja um investimento bacana, um investimento legal para você. Tem pessoas, por exemplo, que não querem estudar novas fontes de investimento, que não sabem e tal, e que gostam de imóveis. Por exemplo, meu pai, ele gosta de adquirir imóveis, ele gosta de reformar, ele gosta de ir lá, ele gosta desse processo, ele tem maior prazer em administrar os imóveis dele, o maior prazer. Então, e às vezes ele administra de minha mãe para minha mãe, porque ele tem o maior prazer, ele gosta. Então, tem pessoas que têm essa característica, gostam de avaliar o lugar, ver se é um bom lugar, ver se vale a pena, se vai crescer, se gosta de manejar com aluguel. Eu, por exemplo, prefiro deixar os meus alugados por toda a vida lá. Se a pessoa não sair, fica lá para mim. Então, já meu pai não, porque ele gosta de mexer com isso, então ele gosta dessa coisa mais transitória, a pessoa entra, depois ele ajeita o apartamento, ele arruma, ele pinta, ele deixa o chocolate para a pessoa, ele gosta desse movimento. Então, também é uma coisa muito interessante para quem gosta.
Então, pense um pouquinho sobre isso, pense em formas de investimento e você vai me contar. Se você já tem forma de investimento, me conte aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, me conte aqui nos comentários também. Eu quero enriquecer essa discussão. Então, me conta o que você está achando do vídeo, divide com outras pessoas que você acha que pode gostar desse vídeo também e também ajudar meu canal a crescer. A gente está chegando aí em 100 mil inscritos. Eu não vejo a hora de ganhar minha plaquinha do YouTube sempre que chegar a 100 mil inscritos, mas eu confesso para vocês que eu ficava muito dividida entre as minhas redes sociais, então às vezes eu parava aqui no canal e aí eu focava só no Instagram, porque acabava que o Instagram era um movimento muito maior e rápido, e eu acabava às vezes parando isso aqui, então meu canal subia, depois eu parava, subia, depois eu parava, eu fazia um lançamento que exigia muito de mim, minhas mentorias, exigia demais de mim, de tempo, de investimento, de energia, e aí eu acabava não me dedicando aqui. Mas agora, como eu saí das minhas outras redes sociais e estou com o YouTube, aí eu vou ter mais tempo aqui de qualidade. Agora eu tô fazendo esses vídeos longos aqui, enormes, porque eu tô sentando e conversando com vocês, como se estivesse aqui na minha frente. E eu gosto muito do YouTube. Então, se você quiser me ajudar, se eu te ajudo de alguma forma, eu te peço que me ajude também dando seu like, deixando seu comentário e dividindo meu canal com outras pessoas. Às vezes você me assiste aqui há tanto tempo, nunca me deu um oi. Dá um oi hoje, fala comigo, escreve aqui embaixo, conta o que você está achando dos vídeos, fala quanto tempo você me segue. Eu quero conhecer vocês e me sentir mais próxima de vocês também. Isso também me ajuda a criar melhor e quando eu olhar para a câmera, eu imaginar as pessoas que estão conversando comigo. Combinado? Um grande abraço, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.